Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da CVC. Está presente hoje conosco o senhor Luiz Fernando Fogaça, diretor-presidente e diretor interino de Finanças e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Fogaça, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fogaça, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos. É com satisfação que iniciamos essa teleconferência para discutir o resultado do terceiro trimestre de 2019 da CVC Corp. Em relação à agenda, vamos cobrir os resultados do terceiro trimestre, abertos entre Brasil, Argentina e o consolidado, para em seguida abrir para ser perguntas e respostas. Vamos passar para o slide 4, por favor. Aqui temos os destaques operacionais e financeiros do trimestre, iniciando aqui pela parte operacional. Pelo nono ano consecutivo, fomos a companhia top of mind do setor, com 21% de lembrança da marca CVC. O desempenho de lazer foi impactado, mais uma vez, pelos aumentos de preço das passagens aéreas e também, mais recentemente, pelos vazamentos de óleo ocorrido em algumas praias do Nordeste. Em função deste cenário e de uma maior agressividade em relação da concorrência, reposicionamos nossos preços de pacotes domésticos e internacionais. O contraponto deste cenário continua sendo o mercado de viagens corporativas, que seguem com performance muito positiva, onde apresentamos crescimento de duplo dígito alto. Outro destaque, seguindo o sucesso que já temos há mais de 2 anos com a parceria com a Livelo, foi o início de uma nova parceria de programa de fidelidade com o Santander, o programa Esfera. Do ponto de vista financeiro, tivemos um impacto adicional referente à Avianca na ordem de 45 milhões de reais, referentes a despesas adicionais de remarcação, reembolso e processos, os quais detalharemos mais a seguir. Este trimestre foi marcado mais uma vez por uma forte geração de caixa, 2 vezes superior ao mesmo período do ano passado, atingindo 133 milhões de reais de geração de caixa no período, com mais uma vez o destaque da melhoria de capital de giro. Em 9 meses, geramos 343 milhões de reais, em comparação a um consumo de 100 milhões de reais em 2018. Esta melhoria do capital de giro se traduziu numa redução de 10 dias, passando para 30 dias em setembro de 2019. A forte geração de caixa permitiu a redução na alavancagem da companhia para 1,84 vezes EBITDA. Por fim, outro destaque importante foi o desempenho das nossas operações da Argentina, que apesar do momento macroeconômico desafiador, se beneficiaram da captura de sinergias e maior eficiência operacional, quadruplicando o EBITDA no período e revertendo o prejuízo do ano com um lucro líquido no período de mais de 5 milhões de reais. Indo para o slide 5, vamos entrar aqui em mais detalhes no impacto adicional referente à Avianca, na ordem dos 45 milhões de reais. Esses impactos estão relacionados a despesas de reembolso e reacomodação adicionais em função de 1. Diferença entre estimativa futura e realizado. Vários clientes que não haviam comparecido até a data de embarque de 30 de junho e que não haviam entrado com pedido de reembolso ou cancelamento até o fechamento do segundo trimestre, vieram a CVC nos meses seguintes ao embarque. Tivemos também vários casos de chargeback de compras efetuado nas operações online em proporção muito superior ao que vinha ocorrendo até o fechamento do segundo trimestre. Além disso, tivemos provisão adicional para processos cíveis, já que no fechamento do segundo trimestre havíamos registrado os processos que já haviam sido iniciados pelos clientes até aquele momento. E nesse terceiro trimestre tivemos a entrada de vários casos novos.
Com base nas ocorrências observadas no período de julho e outubro e os embarques que haviam sido previstos naquele período, entendemos que vamos incorrer ainda em despesas e custos adicionais, os quais estimamos neste momento na ordem de 30 a 40 milhões. Ressalto, obviamente, que esse é um evento recente, de uma natureza completamente distinta ao que observamos no passado e que, portanto, a base histórica para maior precisão da estimativa é muito recente. Passando para o slide 6, vamos falar um pouco aí como é que está a situação de a oferta de assentos e preços das passagens aéreas. Demonstramos no quadro à esquerda que a oferta de assentos começa a se estabilizar e já apresenta crescimento. A linha cinza clara mostra o crescimento de assentos em relação ao mesmo período do anterior, observado em agosto, quando tínhamos inclusive redução da oferta de dezembro a janeiro. A linha azul clara mostra como a mesma comparação evoluiu em setembro. E, finalmente, a linha azul escura mostra a evolução observada no mês de outubro, onde nota-se claramente que a saída repentina de 11 aeronaves de um importante player de mercado, por questões de manutenção, afetou a oferta no curto prazo mais uma vez. O impacto desses efeitos podem ser vistos no componente preço no quadro à direita, onde nós selecionamos alguns dos principais destinos do Nordeste. Em junho, a barra cinza, podemos notar que tivemos impactos que chegaram a alcançar até 60% de aumento de preços em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em setembro, na barra azul, vemos que com o aumento da oferta, a situação começou a se normalizar, e aonde pudemos observar no mesmo mês um crescimento das reservas no segmento de lazer de 5%. Em outubro, vemos na barra azul escura que com a redução repentina da oferta em função da saída de 11 aeronaves, voltamos a observar aumentos de preço para esses principais destinos, à exceção de Salvador. Importante destacar também que podemos observar já a partir de fevereiro de 2020 uma oferta maior de assentos. Indo agora para o slide número 7, vamos falar um pouco dos nossos avanços em relação ao processo de transformação digital. Primeiramente, lançamos novas funcionalidades na plataforma web para Submarino Viagens, que tem impactado tanto a conversão quanto o aumento no mix de participação de hotéis, fruto de uma melhor experiência do cliente, de uma maior velocidade de acesso e, por consequência, um aumento da taxa de conversão. Na CVC, mapeamos a jornada do cliente no início do ano, que se divide em 4 grandes etapas: pré-compra, compra, embarque e viagem, e já começamos, desde meados de 2019, a construção desses componentes para estar presente em toda a jornada do consumidor. O primeiro componente a ser lançado será o orçamento dinâmico virtual, em que o cliente recebe um link, SMS ou e-mail, e pode estar sendo atualizado das alterações de preço da passagem aérea, e em breve também vai poder comprar já a passagem aérea quando tiver alcançado o preço que seja objeto de busca daquele consumidor. Ainda neste ano, vamos lançar também as plataformas web para a marca CVC, com os componentes aéreo e hotel. Em janeiro, também vamos ter um marco importante para a nossa área de digital, que é a mudança de todo o time para São Paulo, em torno de 150 pessoas, para um novo escritório com ambiente moderno e descontraído, e que vai facilitar com certeza a atração de mais talentos ainda para o nosso time, que já conta com mais de 150 pessoas. Indo para o próximo slide, vamos falar um pouco também de algumas evoluções no nosso modelo de negócio, para que a gente esteja cada vez mais alinhado com o conceito Omnichannel na marca CVC.
Primeiramente, como já comentado, estamos fazendo várias melhorias na plataforma, tanto do ponto de vista de funcionalidades, como também da experiência do usuário, sempre tendo em mente a visão da jornada única do cliente em todas as suas etapas e suas conexões. Outro ponto relevante diz respeito ao portfólio de produtos, que deve ser disponibilizado na totalidade em todas as plataformas, tanto na loja quanto nas plataformas digitais, bem como oferecer os melhores preços em todas essas plataformas. A partir de janeiro, a plataforma da CVC.com passa para a gestão do Belan, diretor responsável pela rede de franquia CVC e também pelo atendimento do canal multimarca, sempre na marca CVC. Teremos uma estratégia integrada de promoções e comunicação nas mídias tradicionais e digitais. Estaremos também considerando no ciclo de venda das lojas clientes que orçarem na loja e que comprem depois em uma plataforma digital, quer seja ela o site ou mobile, bem como clientes que tiveram compras em lojas no último ano e que realizarem compra no digital. Indo para o slide seguinte, vamos falar um pouquinho aqui também de reforço aqui da nossa estrutura organizacional. Estamos na página 9. Contratamos aqui recentemente o Marcelo Zapia, um executivo com vasta experiência em recursos humanos e também em transformação digital, e que passa a ocupar o posto de diretor executivo dessa área a partir de janeiro de 2020. Vale lembrar aqui que o Fernando Oliveira, que já está conosco aqui há 9 anos e que tem desempenhado brilhantemente aí vários desafios dentro da companhia, passa agora a ficar responsável pela área de planejamento estratégico e gestão de Revenue Management. O Alexandre Vanzella, que também assume agora a posição de diretor de produtos Américas, com o objetivo de aumentar a nossa compra de hotéis diretos nessas regiões. O Alexandre tem uma carreira sólida, construída ao longo dos principais brokers globais nos últimos anos. Para produtos nacionais, trouxemos também o Bruno, que tem mais de 15 anos de experiência no setor de hotelaria corporativa, tendo trabalhado aí em grandes redes, nos últimos anos na rede Otton, e que vai agregar uma expertise importante na compra de hotéis corporativos, principalmente para Trend. Junta-se a nós também o Fernando Tadaka, diretor de novos projetos, que acumula mais de 10 anos de experiência em empresas do setor online e com passagem também no mercado internacional, recentemente. E, finalmente, trazemos de volta a CVC o Roberto Vertemati, que trabalhou conosco por mais de 20 anos, desempenhando sempre com um ótimo desempenho no trabalho na marca CVC. Nos últimos anos fez também um ótimo trabalho no Beto Carreiro, um grande parceiro da CVC, e que será responsável agora pela gestão do canal Agência Multimarca na marca CVC. Indo agora para o slide 10, vamos falar um pouquinho aqui da atualização do nosso ciclo do plano estratégico, que acabamos de concluir agora em setembro, reafirmando os pilares que já vínhamos trilhando nos últimos anos, quais sejam crescimento orgânico, M&A, novas fontes de receita, gestão austera de custos e digitalização, reforçando 2 elementos importantes, que é ser data-centric e customer-oriented em todas as nossas ações. Como parte desse ciclo, vamos também estar focando bastante no cliente, que é um dos maiores pilares aqui que a companhia sempre teve, conhecendo ainda mais o consumidor e as tendências de consumo, oferecendo ofertas personalizadas e aumentando a fidelização dos nossos clientes em cada uma das nossas marcas. Diferenciação, aumentar ainda mais a nossa oferta de produtos exclusivos, ofertando uma proposta de valor também segmentada e explorando oportunidades adjacentes ligadas ao turismo. Omnicanal,
seja, a gente já vem falando aí há vários anos que a gente sempre acreditou que a melhor combinação é ofertar para o nosso consumidor a experiência em todos os canais de conexão, físicos e digitais, que agora aí recentemente vem sendo chamado aí no mercado de Omnichannel, e nós seguimos forte nessa crença e nesse compromisso, e vamos usar a tecnologia e o uso das plataformas digitais para conectar os nossos clientes em toda a sua jornada, oferecendo os produtos e tendo uma visão única do consumidor em todos os pontos de contato. Competitividade, usando mais inteligência aí na parte de gestão de Revenue Management, aí com o Fernando assumindo essa área a partir agora do início do ano, análise de dados, análise da concorrência, continuando aí o foco austero da companhia na gestão de custos e sempre buscando melhoria de processos e otimização, usando também sempre a tecnologia. Agora eu vou passar aqui a palavra ao Vitor Pini, para que ele cubra aqui os resultados. Vou cobrir aqui ainda a página 11 e 12, que são aqui os resultados consolidados, e aí na sequência eu passo para ele cobrir a parte aí de Brasil e Argentina. Indo aqui para a página 11, vamos falar dos resultados do terceiro trimestre. Reservas confirmadas superaram 4 bilhões, alta de 3%, uma desaceleração em relação ao primeiro semestre do ano, principalmente em função do lazer, em função dos aumentos das passagens, que somados à redução da confiança do consumidor, volatilidade cambial, fizeram aí que o segmento de lazer tivesse aí um impacto nesse trimestre. Mais uma vez, o segmento corporativo vem performando muito bem, crescimento de duplo dígito alto. O crescimento pro forma das reservas da CVC Corp no período foi de 2%, impactado aí também pela redução de vendas na Argentina em função da situação econômica e de valorização cambial. Em relação à receita líquida, que foi de 415 milhões no terceiro trimestre, tivemos uma queda de 3,6 pontos percentuais em função da redução do take rate de 90 basis points, pela mudança de mix, onde observamos uma maior participação do segmento corporativo, que apresenta uma menor margem, do impacto da saída da Avianca e por um reposicionamento de preços, principalmente no lazer no Brasil. Incluindo as operações da Argentina, tivemos uma redução também de 3,6% na receita líquida. No trimestre, tivemos um lucro líquido ajustado no Brasil de 98 milhões de reais, e incluindo as operações na Argentina, tivemos um crescimento pro forma de praticamente 25%, principalmente em função da melhoria operacional observada nos resultados na Argentina. Passando agora para o slide número 12, vamos falar dos resultados dos primeiros 9 meses do ano. Mesmo num ambiente bastante desafiador, fechamos os primeiros 9 meses com crescimento em todas as principais linhas de negócio. Vale destacar mais uma vez o desempenho na geração de caixa, que saiu de um consumo de 100 milhões em 2018 para uma geração de caixa de quase 350 milhões em 2019. A seguir, passo a palavra aqui ao Vitor Pini, nosso diretor de Relações com o Mercado, para abordar aqui os resultados em detalhe de Brasil e Argentina. Obrigado, Fogaça. Boa tarde a todos. Agora eu gostaria de passar para o slide número 14, onde a gente começa a explicação dos resultados no Brasil pela receita líquida, que nesse trimestre totalizou 415 milhões de reais, o que representa uma redução de 3,6%. Essa redução foi principalmente explicada pela queda de 0,9 pontos percentuais no take rate, em função do mix de reservas no segmento corporativo, que tem um take rate menor do que o segmento de lazer. Esse efeito teve um impacto de 0,3 pontos percentuais. Teve um impacto de Avianca também, como a gente já tinha adiantado no segundo trimestre de 2019, que deveria ser para esse terceiro trimestre de 0,45%.
além de, como o Fogaça já mencionou, nós fizemos um reposicionamento de preços dos pacotes e dos nossos produtos que representaram uma queda no take rate de 0,15%. A gente espera que esses 3 itens acima, ou seja, o efeito mix, combinado com o impacto de Avianca e também o reposicionamento de preços, que eles tenham um impacto de até 120 ou 1,2 pontos percentuais no take rate do quarto trimestre de 2019 em comparação ao quarto trimestre de 2018 numa base pro forma. Lembrando que a gente acredita que para o futuro esse efeito pode ser mitigado com restabelecimento do balanço da oferta e demanda de assentos aéreos e também por um ambiente macroeconômico que deve ser mais favorável no ano que vem. Indo para o slide 15, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as despesas operacionais no Brasil. Primeiro, vale destacar que as despesas operacionais recorrentes ficaram praticamente estáveis no terceiro trimestre de 2019, quando a gente compara com 2018, mesmo com um forte aumento de contingências cíveis que tivemos no período. Isso, a gente pode notar que é uma mudança de tendência das despesas ao longo do ano, como a gente vê à direita do slide. Essa redução foi impulsionada por menores despesas com vendas, que caíram 8,3%, relacionados à menor provisão de devedores duvidosos, despesas gerais e administrativas que caíram 1,5%, decorrentes da redução de gastos em função principalmente do nosso orçamento base zero e também do benefício da captura de sinergias das empresas que recém adquirimos. E também, nesse trimestre, a gente teve um aumento nas despesas de marketing, mais uma vez para fazer frente ao contexto macroeconômico, o contexto da indústria, então investimos mais em marketing nesse trimestre. Por fim, só um pequeno destaque, como eu já mencionei, tivemos um crescimento de outras despesas na ordem de 44% relacionadas às provisões de contingências devido ao aumento de processos cíveis nesse período. Indo para o slide 16, eu gostaria de tratar a questão do financiamento próprio e a provisão para devedores duvidosos. Como a gente demonstra no slide, no gráfico que nós temos aqui no slide, o índice de cobertura, ou seja, o saldo da nossa provisão em relação ao tamanho da nossa carteira, se mantém em índices parecidos com históricos que, no nosso entendimento, são adequados na ordem de 11%. Vale destacar ainda que nesse trimestre a participação do financiamento próprio da CVC teve uma queda comparado ao último trimestre e representa 8% da nossa carteira de financiamento total, sendo que desses 8%, 1,5 pontos percentuais representam a CVC como o primeiro aprovador, ou seja, uma carteira de menor risco. Em relação ao mix de pagamentos que a gente tem nesse trimestre, tivemos um aumento de participação no cartão de crédito, enquanto a mesa própria, como eu acabei de descrever, reduziu, assim como a venda à vista, comparado ao terceiro trimestre de 2018. Indo para o próximo slide, o slide 17, nós temos o EBITDA do período, que basicamente é a soma dos itens que eu acabei de mencionar, e o EBITDA normalizado da CVC no Brasil, da CVC Corp no Brasil, foi de 177 milhões de reais no trimestre, o que representa uma redução de 7,5% em relação ao terceiro trimestre de 2018 numa base pro forma. Em relação aos nos primeiros 9 meses desse ano, tivemos um crescimento do EBITDA na operação do Brasil de 7,1%, que atingiu 506 milhões de reais, uma margem de 41,6%, o que representa uma expansão de 0,6 pontos percentuais em comparação aos 9 meses de 2018, também numa base pro forma. Indo agora para o slide número 18, a gente tem aqui o resultado, o lucro líquido ajustado da CVC Corp no Brasil. Também, somado aos itens mencionados anteriormente, além de uma despesa financeira maior, que foi compensado por despesas de imposto de renda e contribuição social menores no período, tivemos um lucro líquido ajustado da CVC Corp no Brasil 0,3% maior na comparação pro forma, atingindo 97,5 milhões de reais no terceiro trimestre. E nos 9 primeiros meses do ano tivemos um lucro líquido de 247 milhões de reais, o que representa um crescimento de 8,1% em base pro forma. Agora,
a gente vai para o slide 20, onde eu comento um pouco dos resultados da operação da Argentina. As reservas totais da Argentina, em reais, tiveram uma queda de 10% no trimestre. Isso se dá em relação à situação macroeconômica do país, principalmente afetado mais recentemente pela grande desvalorização cambial. E vale destacar, no entanto, que as nossas duas operações da Argentina tiveram um desempenho melhor que o mercado e tivemos um ganho de market share, e em pesos nós tivemos um crescimento de reservas de mais de 60%, comparado com uma inflação na casa de 50%. Apesar da queda das reservas e de uma receita líquida pressionada, mais que quadruplicamos o EBITDA no período para 6,5 milhões de reais, com uma expansão de margem de 16 pontos percentuais em função da captura de sinergias da integração das operações que nós temos na Argentina. Com a melhoria do EBITDA e também com a implementação da política de 100% de hedge, algo que já fazemos aqui no Brasil, revertemos um prejuízo de 14,8 milhões de reais que tínhamos no terceiro trimestre do ano passado, em um resultado positivo de 5,1 milhões de reais, com uma margem de 15,8%. Indo agora para o slide 21, temos os resultados da Argentina, agora na base de 9 meses, dos primeiros 9 meses do ano. As reservas, também afetadas pela situação macroeconômica e a questão da desvalorização cambial, tiveram uma queda em reais de 18%, mas mesmo assim, mesmo com a queda das reservas e da receita líquida praticamente estável, receita líquida também em queda, praticamente dobramos o EBITDA no período para 10,3 milhões de reais, uma expansão de 6,3 pontos percentuais, novamente em função da captura de sinergias. E, combinado a isso, além da nossa política de hedge, nós revertemos um prejuízo que tivemos no ano passado de 19 milhões de reais, para um resultado praticamente flat nesse ano. Por fim, indo para o slide 23, os resultados consolidados, assim como o Fogaça mencionou, considerando as operações da Argentina, acho que o ponto relevante aqui desse slide 23 é que, apesar do cenário desafiador, tivemos crescimento nas principais linhas de negócio. Agora, no slide 24, gostaria de falar um pouquinho sobre capital de giro e geração de caixa. Como o Fogaça havia mencionado anteriormente, tivemos uma forte geração de caixa operacional nesse trimestre, que nos 9 primeiros meses do ano acumularam 343 milhões de reais. É a melhor performance que nós tivemos nos últimos 3 anos. Nesse trimestre, especificamente, foram 133 milhões de reais, um resultado 75 milhões de reais, ou 2,3 vezes melhor do que tivemos no ano passado, com destaque para o capital de giro da companhia, que teve uma melhoria nesse período, na base de comparação contra o terceiro trimestre do ano passado, de 85 milhões de reais. Essa melhoria que tivemos na geração de caixa é um reflexo do melhor volume adiantado para fornecedores, que não tivemos nesse trimestre em comparação ao trimestre do ano passado, principalmente relacionado a companhias aéreas, e uma melhor gestão de recebíveis, tanto na Rextur Advance como na Submarino Viagens. Do lado direito do slide, temos a análise de dias de capital de giro, onde mostramos que a companhia melhorou o nosso dias de capital de giro num total de 10 dias, numa comparação do terceiro trimestre do ano passado contra o terceiro trimestre desse ano, e mesmo excluindo a incorporação da Esferatur, numa comparação pro forma, que opera praticamente com 0 dias de contas a receber, tivemos uma melhoria de 6 dias, indo para 34 na base pro forma ou 30 dias na base normal. Finalmente, no slide 25, sobre o endividamento, é importante salientar que a gente reduziu a nossa alavancagem quando comparamos ao terceiro trimestre de 2018 em 0,20 vezes, quando comparamos a dívida líquida ao EBITDA, e com alongamento, outro ponto importante, alongamos o perfil da nossa dívida nesse ano com a quarta emissão de debêntures que fizemos no início do ano. Houve um aumento de 60% na despesa financeira neste trimestre, em função principalmente do aumento da nossa dívida, uma menor receita financeira de vinda das antecipações a fornecedores
e também despesas relacionadas ao FRS 16, que afeta o resultado financeiro, que não tínhamos no ano passado. Esses efeitos foram compensados pela variação cambial, que afetou nosso resultado positivamente, e a receita financeira também maior no período. No slide 26, temos o retorno sobre capital investido, o ROIC, que nesse trimestre tivemos o patamar de 21,1%, em linha com o histórico. E com isso eu termino aqui a explicação dos resultados em detalhe das nossas operações e abro para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressionem asterisco 1. A senhora Olivia Petrolino, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, boa tarde, Fogaça. Boa tarde, Vitor. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é tentando focar um pouquinho no online, talvez no ambiente competitivo. Acho que vocês deixaram bem claro no release e na apresentação as mudanças que estão sendo feitas no online, as melhorias que a gente deveria ver aí até o fim do ano. Mas queria entender um pouco o que vocês acham do ponto de vista de preço, como que vai mudar o ambiente daqui para frente, né? Então a gente está vendo, acho que 3 players sendo bastante promocionais. O que vocês imaginam que isso aqui deve trazer de dinâmica para o setor, e se vocês vão mudar algum tipo de posicionamento comercial daqui para frente no segmento online. Minha segunda pergunta é quanto às lojas físicas. A gente viu um same-store sales aí bastante negativo. Obviamente que vocês trouxeram bastante explicação por trás desse número. Eu queria entender, assim, talvez pensando num curto, médio prazo, como que está a expectativa do franqueado, pensando até talvez num plano de expansão, se vocês ainda estão confiantes que podem entregar isso daqui no médio prazo. Obrigada. Oi, Olivia, boa tarde, é o Fogaça. Então, em relação ao online, a gente tem visto aí, não é nada recente, né? O setor de online já está presente aí no Brasil já há vários anos, com empresas globais, obviamente num momento aí mais duro econômico, e a gente acompanha a market share, a gente acompanha a venda aí com as informações que estão disponíveis mensalmente, e vamos entender que a CVC, a marca CVC, né, começando pela marca B2C, ela tem um diferencial de serviço, de confiança, de credibilidade e até do atendimento na loja, da oferta de crédito. Mas, obviamente, esse serviço, esse diferencial, ele sustenta um price gap em relação à concorrência, e a gente acompanha esse price gap diariamente. A gente já tem aí trabalhos de conjoint analysis para ver qual que é esse diferencial, e a gente segue acompanhando. Então, nesse mercado que ficou bem mais difícil aí por todos esses eventos aí que já foram comentados, a gente viu alguns movimentos aí um pouco mais fortes, e sendo líder de mercado e tendo uma marca mais relevante para o consumidor, nós mantivemos aí o nosso price gap e acompanhamos o mercado para continuar tendo a liderança e continuar ganhando market share. A gente entende que isso é uma situação pontual, que o mercado aí está sofrendo aí com esse efeito da redução de oferta, com esse efeito do Nordeste, que obviamente na entrada da alta temporada é um destino relevante para o Brasil. E quando a gente olha para destinos internacionais, a gente viu muita volatilidade do dólar, que continua ainda, também isso acaba atrapalhando aí, são eventos aí que estão todos ocorrendo concomitantemente, né? Mas a gente entende que isso é sazonal, como já foi visto aí no passado em outros momentos. E obviamente, nós estamos vendo hoje no mercado, com a saída aí de um player importante no setor aéreo, a gente vê com a redução da oferta que vai ser estabilizada e que já vem sendo feita aí aos poucos, de que obviamente com índices recordes de ocupação e com índices recordes aí de yield management, o mercado ele fica mais aí difícil do ponto de vista aí do consumidor, e aí o mercado tem se ajustado aí para conseguir minimizar esses efeitos.
Quando a gente olha o same store sales, se a gente olhar aí no passado, já em 2015, 2016, onde a gente viu aí um momento de economia mais difícil no Brasil, em 2 anos em que o PIB caiu 4%, nós chegamos lá a ter queda de same store sales por alguns trimestres, chegamos a ter, num período de 12 meses, same store sales flat. Esse ano a gente está no acumulado aí de 2%, que obviamente não está no patamar aí que a gente almeja, mas a gente entende mais uma vez que são situações pontuais, que as lojas continuam sendo abertas, que os franqueados continuam aí super motivados aí com as perspectivas futuras. A gente fez aí uma pesquisa com consumidores que a gente comentou aí no último call, com mais de quase 3 mil consumidores, que mais uma vez reafirmam a força da marca CVC, liderança absoluta em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Então, isso colocado aí do ponto de vista de penetração de mercado, a gente tem aí várias regiões ainda com oportunidade de conquistar ainda market share, e o plano de expansão ele está alinhado com essa oportunidade. Quando a gente olha a venda por loja, quando a gente olha os principais indicadores, a gente vê que, obviamente, apesar da queda no trimestre, que não é aí objetivo de ninguém, que continuam sendo índices super saudáveis e é uma operação bastante rentável e continua sendo bastante atrativa para todo mundo. Acho que quando a gente agrega essa visão da omnicanalidade, que obviamente depende de tecnologia, e a gente vem trabalhando nisso, esse ciclo foi iniciado já aí há mais de um ano com o Falco, mas obviamente tem um tempo de maturação aí sempre que você fala em sistema, a gente já está aí praticamente pronto aí com tanto um sistema novo para as lojas, que permite aí essa conexão com as plataformas digitais, com o Notify lá, que é quando você consegue avisar o consumidor que o preço baixou para aquele orçamento que ele tinha feito na loja, que você pode colocar parâmetros de pesquisa. Quando você vai para o digital, onde a gente iniciou, obviamente, aí os testes na marca Submarino, que tem um impacto menor aí do ponto de vista de transformação, de volumetria, e que foi super bem feito aí. A gente já tem aí as plataformas web, tanto no mobile quanto no site de hotel novo, de aéreo novo, e que estão tendo conversões muito boas, e agora a gente já está no processo final de migração dessas plataformas para a marca CVC. Então, tendo a plataforma, tendo a fortaleza da marca e tendo o diferencial de atendimento com mais de 1.300 lojas, vamos fechar o ano com 1.400 lojas, a gente vai conseguir integrar, e é o único player que consegue ter essa omnicanalidade aqui no Brasil é a CVC. E a gente colocou ali num dos quadros para vocês essa visão de que o vendedor vai ter uma plataforma adicional, ele vai ter uma penetração maior, tanto das mídias digitais, que a gente também fez um alinhamento aí no último período, passando de investimento aí na ordem de 2% do marketing em plataformas digitais para mais de 20% já esse ano, e o ano que vem devemos estar indo para mais de 30%, em linha aí com as tendências aí de mercado. E se a gente tem já um sistema que permite aí fazer a gestão do cliente na loja, que é o Minha Agenda, e isso estiver conectado com as plataformas digitais, e à medida que o vendedor fez aquele cadastro e que ele continua interagindo com aquele cliente, que a gente fez o desenho da jornada do consumidor, passando desde a pesquisa para a consulta de preço, para a compra, durante a viagem e no pós-viagem, e a gente estiver conectado com esse consumidor em todos esses momentos, e o vendedor estiver ligado com aquele cliente que é dele também através dessas plataformas, e ele puder visualizar isso, e ele for remunerado por isso, a gente entende que nós vamos entrar aí no ano que vem com grandes perspectivas aí de realmente estar com o modelo omnichannel totalmente implementado. Tá ótimo, Fogaça. Obrigada. A senhora Helena Vilares, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. A senhora Helena, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira é, a gente viu aqui a participação da mesa societária e o crédito societário diminuindo um pouco versus o segundo TRI.
Só queria entender, na verdade, qual que é a cabeça de vocês para esse crédito, até tá com uma participação boa também do primeiro aprovador, de vocês como primeiro aprovador, então só queria entender um pouco a cabeça de vocês em relação ao crédito proprietário. E o segundo ponto é em relação ao digital. Vocês já comentaram no call diversas iniciativas que vocês já estão fazendo e que estão rolloutando, mas só queria entender se vocês têm visto já, por exemplo, uma interação com o mundo que está melhorando em termos de cultura, de troca de informação, alguma coisa nesse sentido, ou se isso vai começar a acontecer mais para frente. Obrigada. Oi, Helena, boa tarde, é o Fogaço. Na realidade, na mesa de crédito, a gente sinalizou aí no passado, né, que a gente estava, um ano atrás, 2 anos atrás, a gente estava num patamar de 5%, mas há 3, 4 anos atrás nós já tínhamos atingido patamares de 9%, e nos últimos 12 meses a gente tinha voltado para esse patamar aí de 10%. Colocamos aí um indicativo no início do ano que chegaríamos no máximo em 15%, que não era um objetivo, mas era simplesmente para dar uma sinalização de quanto nós entendíamos que poderia ser o limite da mesa interna, já incluindo o início da operação de CVC como primeiro aprovador. Hoje a gente está aí num patamar de 8%, não porque nós concluímos que a perda estava mais alta ou porque tinha um risco maior do que havia sido identificado, mas sim porque na realidade a economia melhorou no sentido da aprovação do crédito. Os nossos parceiros que vêm sempre trabalhando com a gente em melhorar o sistema de credit score tiveram um aumento da aprovação. A gente teve aí um aumento da penetração do cartão de crédito, que rouba um pouquinho aí da mesa, tanto nossa quanto dos bancos. Então, assim, continua sendo uma operação que a gente acompanha diariamente, que ela é rentável, que é uma venda incremental e que a gente vai continuar aí transitando aí ao redor desses 10%. A participação dessa mesa como primeiro aprovador, que também é bom para ter um sentimento de como é que está a inadimplência dessa primeira aprovação, é muito importante para a gente ter essa visibilidade. Hoje é 1,5%, então não é relevante, e como o Pini falou, é um crédito que obviamente tem muito menor risco, mas a gente quer estar em todas as etapas aí da aprovação para entender como é que está aí o mood do consumidor, como é que está a inadimplência, e junto com os bancos que trabalham conosco já aí há vários anos, ajudá-los aí a melhorar o seu sistema de aprovação e trazer mais venda para a companhia com menos risco. Com relação ao digital, né? O mundo, nós ainda estamos na conclusão aí do processo de diligência. A gente fez lá a oferta binding, já tínhamos feito uma pré-diligência, obviamente, mas foi uma binding sujeita agora à conclusão da diligência, que termina na próxima semana. Parte dessa diligência está ligada aí também à análise das plataformas de tecnologia, do time, da cultura, e tudo que nós vimos até agora foi muito positivo, né? Do ponto de vista, o time é um time que está lá jovem, que está trabalhando com as tecnologias mais modernas, tem 3, 4 anos, então foi construído tudo em cima de bases muito recentes. É um time que obviamente tem uma cultura bem digital, trabalha já totalmente em squad, o squad já tem participação da área financeira, da área de marketing, da área de produto digital, de tecnologia, de data science. Então já evoluiu aí ao longo dos últimos 4 anos. Nosso time aqui, liderado pelo Jacques, pelo Fábio, tiveram lá já várias vezes, eles já tiveram aqui conosco várias vezes, e nós temos um mapeamento já profundo do que pode ser aproveitado dos componentes de cada plataforma da Almundo, do Submarino, da CVC, e já temos aí um mapeamento bem profundo que vai ser concluído na próxima semana. E a gente entende, aí, obviamente não existe ainda essa integração de cultura, porque a empresa ainda não foi adquirida, não faz parte ainda da CVC Corp. Isso seria aí concluído todas as discussões na próxima semana, mas a gente enxerga, como nós finalizamos lá atrás, que seria um grande acelerador, tanto do ponto de vista de time, quanto de cultura, quanto de plataforma. Ótimo, muito obrigada. O senhor Gabriel Ticelli
do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Gabriel, pode prosseguir. Bom, pessoal, acho que só... muito obrigado por encerrar minha pergunta. Era só mais do ponto de vista da pressão de take rate. Como que vocês estão vendo isso? É algo transitório? Vai ser... A gente pode esperar essa pressão para o ano que vem? Ou foi só um momento recente? E uma outra pergunta era mais sobre a visão de vocês de Argentina e como vocês estão vendo o cenário competitivo lá. Muito obrigado. Oi, Gabriel, boa tarde. Take rate ele está afetado por 3 componentes aí, né? Mix, que é ter um crescimento maior no corporativo do que no doméstico, de ter um desempenho melhor no internacional no Brasil do que no doméstico, em função aí de tudo que a gente vem vivendo aí no Brasil. E tem o efeito aí, vamos dizer, do que a gente chamou de reposicionamento de preço, né? Os 2 primeiros itens, obviamente, vai depender aí de condições externas que a gente entende que devem evoluir para um patamar próximo ao que era o histórico da companhia, em termos de participação dos canais, participação dos segmentos doméstico e nacional. Tem o efeito aí da Avianca, que foi um player aí que no ano passado praticou aí preços mais baratos que as outras companhias em linhas gerais, que nós tínhamos uma condição comercial melhor que as demais, e obviamente esse eu diria que é um efeito mais permanente do que temporário. O efeito aí de reposicionamento de preço, eu acho que ele tem um efeito transitório, não conseguimos garantir que ele volta a 100%, porque depende obviamente do mercado, mas a gente entende também que o mercado vive um momento aí de bem atípico, que deve aí também melhorar no ano que vem, tanto do ponto de vista de economia, quanto desses efeitos aí totalmente variáveis e incontroláveis, que é vazamento de óleo e outras questões. Mas a gente vai estar aqui sempre acompanhando, e nesse caso, nesse último efeito, de novo, nós somos líder de mercado, temos a marca mais forte, temos aí um serviço diferenciado, um NPS de mais de 80, que permite ter um diferencial de preço, mas vamos manter esse diferencial de preço em relação aos demais players para continuar ganhando o mercado. A Argentina a gente vê aí, desde das primárias lá que aconteceram e onde já saiu aí a sinalização de quem que poderia ganhar a eleição, e aí teve aí aquele efeito de curto prazo, uma desvalorização cambial forte, toda uma preocupação aí do mercado. A gente sempre teve, desde que comprou a companhia, uma política de hedge de 100%, e a gente acabou vendo lá que a economia se ajustou rapidamente, tem lá uma cultura de dolarização muito forte, e as vendas em pesos, como o Pini falou, apesar de ter uma inflação alta aí nos últimos 12 meses de mais de 50%, as vendas cresceram mais de 60% em pesos. Então, houve o repasse da desvalorização do câmbio para o preço em moeda local, e nós tivemos aí pós-prévias e depois agora no mês que antecedeu as eleições definitivas, aí um crescimento muito forte aí das vendas, quer sejam em pesos, quer sejam em dólares, em função aí de uma antecipação de compras do mercado, aí por, vamos dizer assim, não saber como é que é seu comportamento pós-eleição. Obviamente é muito recente ainda o pós-eleição, mas o que a gente o governo novo ainda não assumiu em dezembro, mas o que a gente tem visto aí, escutado, são perspectivas aí em relação à economia, de incentivo a consumo, de manutenção aí da taxa de câmbio, e obviamente se esses 2 efeitos acontecerem realmente, isso seria bastante favorável para o turismo. Certo, muito obrigado. O senhor Richard Cathcart, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Richard, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal.
Queria perguntar sobre o corporate segment. Fogaça, você mencionou que o segmento cresceu, acho que é high teens durante o trimestre. Acredito que dentro disso o Hextur provavelmente teve o performance melhor dado a inflação nas passagens aéreas. Então a pergunta na verdade é como tem performado os outros businesses dentro desse segmento, Trend e a Esferatur também. E a outra pergunta, bem relacionada com isso, eu só queria entender um pouco, em setembro, quando vocês viram mais equilíbrio na oferta de passagens aéreas, isso teve um impacto positivo na parte de lazer, como vocês destacaram no release, mas eu queria entender qual foi o impacto no segmento corporativo. Obrigado. Oi, Richard, boa tarde. No segmento corporativo, a gente tem aí uma Hextur que vem aí performando muito bem já há bastante tempo, não só esse ano, como o ano passado, de forma geral, ela, apesar de uma dificuldade no ano passado corporativo, ela cresceu e ganhou market share aí em relação ao mercado. Ela começou a ter uma performance ainda melhor já no quarto tri do ano passado e vem mantendo essa performance aí ao longo de todo o ano de 2019. Mas a gente tem também aí boas performances na Esferatur. Obviamente a Esferatur entrou dentro do grupo em abril, é natural aí que a gente tenha um período de adaptação da cultura, dos executivos, mas a gente tem aí um time da Esferatur também super comprometido, um time altamente capaz aí sob a liderança do Beto, que aí é uma pessoa que também tem uma trajetória aí super reconhecida dentro do mercado de consolidadoras, e a gente vê já nesse trimestre aí do terceiro tri também uma melhoria de performance importante da Esferatur, e temos ainda agora para fim do ano, ela passa a ter uma tecnologia nova aí do nosso B2B, onde ela vai poder aí melhorar a performance no segmento doméstico. No internacional ela tem aí uma posição de destaque, mas o sistema que ela possuía até então não era, vamos dizer assim, a melhor plataforma para o doméstico, e isso vai estar concluído agora aí até o final de dezembro, então a gente vê com boas perspectivas a Esferatur. A Trend tinha passado por esse ciclo também de ter entrado para dentro de uma corporação, tem todo um processo de aculturamento das pessoas, de aprender a trabalhar com meta, fazer gestão não só de vendas, como também de resultado, de outros KPIs. Esse ciclo a gente acelerou no final do ano passado. O Maurício já está com a gente, aí completou um ano ontem, está aí liderando a Trend já há um ano. Tivemos também aí a entrada, o reforço da equipe. Temos lá um ótimo clima dentro da companhia, melhoria de sistema também consistente, né? Um sistema B2B mais focado em hotéis, enquanto que o da Hextur é o melhor sistema do mercado na plataforma de aéreo, que vai ser replicado para a Esferatur, e a Trend vem começando a estabilizar serviço, vem melhorando o NPS e vem apresentando também crescimento de duplo dígito, que aí é uma excelente notícia na nossa visão. Em setembro, mesmo com a melhoria aí do lazer, o mercado vem bem aquecido e o corporativo performou mesmo em setembro, em linha com o que vinha performando em julho e em agosto. Tá bom, tá ótimo. E se eu puder só fazer um follow-up sobre a parte de lazer, e talvez essa é uma pergunta um pouco difícil para responder, mas eu só queria tentar entender um pouco sobre o underlying demand no mercado. E eu sei que isso é difícil porque você tem esse efeito de avião, que é aumento de preço das passagens. Mas, por exemplo, em setembro, quando você viu esse equilíbrio, o lazer voltou para um patamar que é de 5. Você acha que isso é o nível de underlying demand, ou você acha que quando esses problemas de aumento de passagens são resolvidos, esperamos no início do ano que vem, que o lazer deve voltar mais fortemente? Obrigado. Eu diria que o 5% ele foi resultado basicamente aí de um aumento menor, mas ainda era um aumento de preços aí próximo a 10%, entre 5 e 10, comparado com 30, 40 que estava vindo até então. Mas não houve, vamos dizer assim, ainda uma melhoria no internacional do ponto de vista externo.
seja, o câmbio continuando bastante volátil num patamar ainda um pouco mais elevado. Mas se você comparar, por exemplo, esse entorno e você olhar a performance do internacional, mesmo com essas variáveis externas, teve um crescimento de duplo dígito, mesmo no entorno mais desafiador de câmbio. A gente entende que a hora que vamos dizer, tanto essa questão da oferta quanto a questão macroeconômica tiverem aí mais estáveis, a gente entende que provavelmente esse patamar de 5 aí deveria ser superado. Né? Perfeito, obrigado, Fogaça. A próxima pergunta vem do senhor Luiz Felipe Guanais, do BTG Pactual. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde, Fogaça. Boa tarde, Pini. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à perspectiva de capital de giro, né? A gente viu uma redução ali na parte de adiantamento a fornecedores. Eu queria entender como é que isso pode conversar com o take rate olhando para frente e a tendência para essa linha também olhando para frente, tá? E a minha segunda pergunta em relação ao investimento em marketing, dada a estratégia do digital para crescer ao longo dos próximos anos. Eu sei que você comentou um pouco sobre isso, Fogaça, mas se você puder explorar um pouco mais no detalhe. Obrigado. Oi, boa tarde, Luiz. Na parte de capital de giro, a gente sempre sinalizou aí desde o ano passado aí de que tínhamos aí um ano passado atípico em função de alguns eventos. Se a gente olhasse o histórico da companhia até 2017, foi sempre uma companhia que gerou sempre bastante caixa, desalavancada, asset light. O ano passado aí tivemos alguns eventos extraordinários, mas colocamos aí essa visão de que isso se normalizaria esse ano e colocamos aí, obviamente, também como dividido com todos, como meta de todos os executivos, de todas as unidades de negócio, e viemos fazendo um acompanhamento aí semanal, mensal, e isso acho que já está aí embutido aí dentro de todo mundo. Aqui é uma empresa que tem a cultura de trabalhar por meta, e uma vez que a turma aprende o caminho das pedras, isso fica embutido aí no DNA, né? Então a gente vê aí consistentemente em todos os trimestres a geração de caixa. Se a gente pegar aí a tendência do ano passado, do último TRI, ainda onde não tínhamos implementado toda essa gestão talvez mais focada aí com metas, a gente deveria estar aí num ano aí superando 400 milhões de geração de caixa, com todos os desafios que nós estamos vendo, e dentro desses 340 de agora e dos 400 e pouco do ano, a gente tem 100 milhões de Avianca, não vamos esquecer disso, né? Então a gente estaria falando que a companhia estaria gerando num ano de bastante dificuldade e atípico, mais de 500 milhões de caixa, né? E isso é o que nós continuamos acompanhando. Obviamente, foram mapeadas várias iniciativas, algumas delas dependiam de alterações de sistema. Obviamente, dado o entorno macroeconômico, nós concluímos algumas mudanças de sistema que eram necessárias, mas nós não colocamos no ar ao longo do ano algumas iniciativas para mitigar aí esses efeitos externos, e colocamos agora em setembro aí uma ou duas novas iniciativas aí que devem melhorar aí a geração de caixa. A gente tem aí agora algumas oportunidades que a gente vem aprendendo aí com o mercado e com esses executivos que nós trouxemos de fora. Também no corporativo a gente vê aí oportunidades na parte de hotelaria. A companhia que ela sempre se antecipa às tendências de mercado. Então, quando iniciamos a visualização aí dos temas aí do fim do ano de Nordeste, de oferta, nós fomos rapidamente aí para algumas outras regiões do país e fizemos bloqueios aí relevantes em vários hotéis. Então, nós temos aí regiões hoje no país, a exceção, obviamente, aí do Nordeste pela situação pontual, com crescimentos aí de 20%, 30%, 40%, ou seja, esse é o DNA da companhia. Obviamente, algumas delas passam por antecipações aí para dar um fôlego para a hotelaria, mas, obviamente, são em valores muito menores aí do que a gente fazia no passado para companhias aéreas. Obviamente, dado o momento atual de mercado aí, de
resultado, crescimento e rentabilidade das companhias aéreas, não foi necessário esse ano aí nenhum adiantamento para nenhuma empresa. A gente sempre disse que isso não dependia de nós, mas que nós sempre estaríamos abertos e à disposição, como sempre tivemos aí nesses quase 50 anos de existência, e é por isso que nós temos uma grande parceria aí com todos os nossos fornecedores, né? Mas capital de giro eu diria que está aí bastante equacionado. Temos aí sempre uma outra oportunidade para explorar do ponto de vista de venda, mas que vão trazer aí impactos mínimos aí na geração de caixa. O marketing digital, né? O marketing digital, a gente iniciou o ciclo esse ano. Na realidade, o ano passado, já com a troca da agência de marketing da CVC para uma agência aí mais atualizada, mais moderna, começou esse ciclo de análise de onde que estava indo o consumidor, de onde que ele estava pesquisando, e a gente esse ano já introduziu aí um investimento maior aí nos canais digitais para acompanhar a tendência do consumidor. A gente está reforçando a equipe aí com gerentes de marketing digital para conseguir otimizar o investimento no marketing aí do ponto de vista de retorno. E obviamente quando a gente vai para o investimento digital, ele é um investimento que você tem muito mais informação e que te permite ser muito mais assertivo. E a gente está implementando essas métricas e vamos ter também aí o aprendizado aí com a Almundo, que também já tem feito esse trabalho há algum tempo. Tá ótimo, Fogaça, super claro. Obrigado. Obrigada. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Fogaça para suas considerações finais. Então, mais uma vez, agradecemos a todos aí pelo interesse na companhia, pelo acompanhamento, e vamos aí seguir aí o nosso quarto trimestre, trabalhando sempre aí para melhorar aí a performance da companhia e estando cada vez mais próximo aí dos nossos consumidores. E já no final do ano, aí no nosso CVC Day, vamos levar aí algumas atualizações em relação aos temas digitais. Um abraço e um bom fim de semana aí para todo mundo. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da CVC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.